Como é que uma empresa sabe se está mesmo no caminho certo? Será que olhar só para o lucro é o suficiente? Hoje, a gente vai entender uma ferramenta que mudou completamente o jogo da gestão estratégica, o Balanced Scorecard. Vamos descobrir como ele ajuda a enxergar o cenário completo e a construir um sucesso que dura. Nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente começa com um problema clássico de todo gestor, aí apresenta o Balanced Scorecard como a grande solução, mergulha nas 4 perspectivas dele, entende a mágica de como tudo se conecta e, para fechar, vê como transformar a teoria em ações práticas. Então vamos lá, começando pela primeira parte, o ponto cego do gestor. Ou, em outras palavras, o problema de só olhar para trás. Já pensou em dirigir um carro em alta velocidade olhando só pelo retrovisor? Meio perigoso, né? Pois é exatamente isso que muitas empresas acabam fazendo quando focam só nos resultados que já passaram. E o motivo é o seguinte: indicadores financeiros, como o lucro, são o que a gente chama de indicadores de resultado. Eles contam a história do que já aconteceu, é como olhar o placar final de um jogo. Mas para vencer, o que importa mesmo são os indicadores de tendência, as métricas que mostram como o time está jogando agora, sabe? Tipo a satisfação do cliente ou a qualidade da produção. Focar só no passado cria uma miopia estratégica muito perigosa. E é aí que entra a nossa solução. Vamos então apresentar o Balanced Scorecard, um painel de controle totalmente novo para a estratégia. Bom, o Balanced Scorecard, ou BSC, é esse sistema de gestão criado lá em 1992 por Robert Kaplan e David Norton, justamente para resolver essa miopia. E qual a grande sacada? É traduzir a visão da empresa num conjunto de indicadores de desempenho que seja claro e, o mais importante, equilibrado. Assim a gente consegue olhar para frente e não só para trás. E o nome Balanced, de equilibrado, não está aí à toa, viu? A ferramenta busca um equilíbrio entre o que é financeiro e o que não é, entre as metas de curto prazo e os objetivos de longo prazo, entre o que acontece dentro da empresa e o que o cliente percebe lá fora, e até entre números puros e percepções mais subjetivas. É uma visão completa mesmo. Certo, mas como é que o BSC consegue essa visão tão completa? Simples, através das suas 4 perspectivas críticas. Juntas, elas dão uma visão de 360 graus do negócio. O interessante aqui é a organização das ideias. Na perspectiva financeira, a pergunta é como a gente se parece para os acionistas, focando em lucro, claro. Na do cliente, o foco muda. Como a gente se parece para os nossos clientes? Aí a gente olha para a satisfação, lealdade. Em processos internos, a gente se pergunta, no que a gente precisa ser excelente para entregar valor para esse cliente? E lá na base de tudo, aprendizado e crescimento. Como vamos nos manter melhorando, crescendo, investindo na equipe e em tecnologia? Mas olha, o maior erro é achar que essas 4 perspectivas são coisas separadas. Não são. Agora a gente vai procurar a ação da estratégia, conectar todos esses pontos num mapa estratégico. A verdadeira força do BSC, o pulo do gato, não está nas perspectivas em si, mas na conexão entre elas. Existe uma relação de causa e efeito muito poderosa que transforma tudo isso numa história, a história da estratégia da empresa. E aqui a lógica fica super clara. Tudo começa na base. Investimos em pessoas e tecnologia, lá em aprendizado e crescimento. Isso melhora nossos processos internos, que se tornam mais eficientes. Processos melhores criam uma experiência superior para o cliente, aumentando a satisfação. E no fim das contas, clientes satisfeitos geram o resultado financeiro que se espera, crescimento e lucro. Percebe a corrente? Uma coisa leva a outra, é um efeito dominó. Genial, né? Mas como é que a gente tira essa beleza toda do papel? Vamos para a nossa última sessão, fazendo a estratégia acontecer. Ou seja, transformando a visão em ação de verdade. Para cada objetivo lá no nosso mapa, a gente precisa de 4 elementos. Primeiro, o objetivo. O que exatamente queremos alcançar? Segundo, o indicador. Como vamos medir se estamos chegando lá? Terceiro, a meta. Qual é o alvo, a linha de chegada? E por último, a iniciativa. Quais ações práticas vamos tomar para bater essa meta? Para tudo isso ficar bem concreto, vamos usar um exemplo prático. Imagina aí uma cafeteria fictícia, a Gourmet Tech. Vamos supor que, na perspectiva do cliente, o objetivo da cafeteria seja encantar o cliente. Ok, como medir isso? Usando o indicador NPS. Qual a meta? Atingir uma pontuação acima de 75. E qual a iniciativa para isso? Lançar um novo sistema de atendimento ao cliente com inteligência artificial. Fica super claro o caminho da ideia até a ação. E isso tudo nos leva a uma regra de ouro da gestão. O que não é medido, não é gerenciado. Mas o que é medido sem estratégia é apenas ruído.
O Balanced Scorecard é a ferramenta que garante que cada medição tem um propósito, transformando um monte de dados em inteligência de verdade. No fim do dia, o grande poder do BSC é forçar uma empresa a responder não apenas o que está medindo, mas principalmente por que está medindo. E com isso, fica uma pergunta para todo mundo pensar. A estratégia que está sendo usada está criando resultados ou está criando só ruído?